Olá, meus irmãos e amigos do canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje trouxemos algumas curiosidades da vida de José, filho de Jacó, que ficou conhecido como José do Egito. São 17 curiosidades muito interessantes da vida de José. E se você gosta de aprender mais sobre a Bíblia e quer conhecer mais dessas curiosidades, já peço que deixe seu like e inscreva-se para ajudar a fortalecer o canal. Que Deus abençoe sua vida e, sendo assim, vamos ao vídeo. Primeiro, bisneto de Abraão. Abraão teve 8 filhos: Ismael, filho da serva Agar, Isaque, filho de Sara, Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá, filhos de Quetura. Isaque casou com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E um dos filhos de Jacó era José, ou seja, o bisneto de Abraão. Segunda, 11 filhos. José foi o 11º filho de Jacó, sendo o primeiro com a mulher que ele mais amava, Raquel. Raquel era estéril e vivia numa completa disputa com sua irmã Lia para dar filhos a Jacó. Raquel sofria por não poder gerar. Depois de muitos anos, Deus se lembrou dela e deu a ela José como filho, e depois, então seu outro filho, Benjamim. Você encontra em Gênesis 30, do versículo 22 a 24. Terceira, José, o filho amado. José era o filho mais amado de Israel, Jacó. Vemos isso quando Israel dá uma túnica de presente a José e aos seus outros filhos não. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Está em Gênesis 37, versículo 3. Quarta, sonhos de José. José teve 2 sonhos. No primeiro, ele atava molhos de cereal, quando os molhos de seus irmãos rodeavam o dele e a ele se prostravam. Gênesis 37, versículo 7. No outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de José. Gênesis 37, versículo 9. Foi através destes sonhos que seus irmãos iraram-se com ele por inveja. Quinta, 20 moedas de prata. 20 moedas de prata foi o preço de José. Ele foi vendido por seus irmãos, está em Gênesis 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis 37, versículo 28. Sexta, significado de José. O nome José vem do hebraico Yosep, que significa Deus acrescentará. Sétima, vendido a Potifar. Após José ter sido levado como escravo para o Egito pelos mercadores, ele foi vendido ao oficial da guarda de Faraó, por nome Potifar. O tempo em que José viveu na casa de Potifar, os negócios dele prosperaram nas mãos de José, porque Deus o abençoava. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 1 ao 2. Oitava, José é tentado. Quando José se tornou administrador das coisas de Potifar, ele se tornou responsável por tudo que havia na casa dele. Então a mulher de Potifar começou a pôr os olhos em José e tentá-lo a se deitar com ela. Porém José se negava e era resistente, pois temia ao Senhor. Gênesis 39, versículo 12. Nona, José interpreta o sonho do faraó. Após o faraó do Egito ter um sonho e ninguém conseguia interpretar, José é levado de diante de Faraó, onde após este contar o sonho a José, ele interpreta o sonho de maneira correta e agrada ao faraó e a todos os seus servos. Está em Gênesis 41, do versículo 15 ao 37. Décima, governador do Egito. Após José interpretar o sonho de Faraó, muito se agradou este de José e ficou surpreso com tanta sabedoria ao desvendar o que o sonho dele haveria de ser. O faraó então colocou José como governador do Egito, e não havia ninguém maior que José naquelas terras, somente o próprio faraó. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Retirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41, do versículo 39 ao 44. 11ª. Nome de José é trocado. Após José se tornar governador do Egito, o faraó troca seu nome por Zafenate-Paneia. Na ocasião, José tinha 30 anos de idade. Gênesis 41, versículo 45. 12ª. Azenate. O nome da mulher de José era Azenate, filha de Potífera, o sacerdote. Azenate foi dada a José em casamento pelo próprio faraó. Gênesis 41, versículo 45. 13ª. Reencontro de José com seus irmãos. Quando a fome atingiu o Egito, atingiu também a família de José em Canaã. Jacó, ao saber que havia alimento no Egito, enviou então seus filhos àquela terra para comprar os mantimentos necessários. Somente 10 dos irmãos de José foram ao Egito, os 10 que haviam traído há muitos anos atrás. Jacó não quis enviar Benjamim, seu filho caçula, porque tinha medo de perdê-lo também. José era o governador de todo o Egito, e era ele quem vendia as porções de alimento aos povos. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se do sonho que alguns anos atrás teve, mas os seus irmãos não o reconheceram. 14ª. José acusa os irmãos. José, após se lembrar de seus sonhos, acusa seus irmãos de serem espias. Inclinando-se eles de diante de José, e com muito medo disseram: não, senhor meu, teus servos vieram comprar mantimento. José insistiu que eles eram espias, e para saber se realmente não eram, teriam de trazer o irmão mais novo, Benjamim. Neste momento, os irmãos de José perceberam que aquilo estava acontecendo por conta do que eles haviam feito com José, ou seja, por eles terem vendido José. 15ª. O perdão de José. Mesmo após ter sido vendido por seus irmãos como escravo, mesmo com todo o sofrimento ao ser preso, José teve bom coração e, por temer a Deus, perdoou seus irmãos. José viu que tudo o que ele passou, a traição, o sofrimento, teve um propósito que o fez crescer e ser um homem que ajudou o povo a não perecer de fome naquela terra. Deus usou José para salvar aquelas pessoas da fome e também a sua família. Gênesis 45, versículos 5 e 6. 16ª. A morte de José. José morreu aos 110 anos e foi embalsamado no Egito. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Gênesis 50, versículo 22. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50, versículo 26. 17ª. Os ossos de José. Anos mais tarde, após Deus libertar os israelitas do Egito pelas mãos de Moisés, eles levaram então os ossos de José com eles para Canaã, como haviam prometido a ele antes de sua morte. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Êxodo 13, versículo 19. Essas foram então algumas curiosidades da vida de José, filho de Jacó, que se tornou então governador do Egito. Ainda há muitas coisas que não mencionamos aqui, pois o vídeo ficaria enorme, mas espero que tenham gostado. Obrigado a todos por assistirem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.